tempo não, vambora para o vídeo. De forma muito clara. E eu tenho medo desse último ano de mandato dele. Por quê? Hoje, ele vai no estádio, ele é xingado. Ele vai na rua, ele deve ir com medo. Ou enfim, deve ir com segurança. Não sei como é que é a parte pessoal dele, mas ele deve ser orientado pela família. Pô, evita ir ali, lugares, evita né? sair pra jantar hoje, que o time tá mal, estão te xingando e tal. Então ele deve ter um pouco desse medo. Ele vai continuar São Paulino, ele vai continuar frequentando o clube que seja daqui a 10, 15 anos, eu imagino que seja a ideia inicial dele. Ele não pode ir no estádio e ser xingado tipo, a todo momento. O Leco, ele não... Cara, não pisa mais no clube, assim. Ele não vai pisa mais no estádio. Não vai. Cara, não vai no clube. No estádio, imagina o Leco ir no Morumbi, ele lá na arquibancada azul, pra ver o jogo. Porra, os caras jogam ele lá de cima. Né? Então, assim, esses caras não podem frequentar esses espaços. Hoje o Leco vai no Pinheiro, só vai em outros clubes. Então, ele, acho que enquanto projeção pessoal, o que ele entende eu preciso entregar mais um título pra sair por cima. Pra sair pelo menos empatar, de bem. né? Assim, não por cima, mas pra sair neutro, sabe? E é o que é o que foi a Copa do Brasil pra muita gente. Vocês lembram bem, cara. Tinha camiseta, o cara do momento. Ele era ovacionado, a gente criticava a parte financeira, a gente era criticado. Pô, pegando no pé, o cara foi campeão, tirou da fila, tal. Teve um puta bordão que eles título. lançaram, agora que eu não... Humildade, São Paulo campeão. pô, que Lembro bem, tinha faixa, bandeira vendida, venderam pra caramba lá. cacete. Então, assim, Tinha até uma bandeira com a foto dele. Tinha? E o tele do lado. cara, tem muitas fotos fantásticas. Mas assim, ele gosta dessa exposição, ele gosta do ego, ele gosta da própria imagem, tem uma autoadoração, né, que é bastante pontuada. Então acho que ele vai querer fazer um ano pra ele ser campeão, pra ele sair numa boa, pelo menos. E isso me preocupa. A que custo ele vai sair numa boa, né? Aí pode ser por esse fundo, pode ser por alguma alternativa. O fato é que isso dá certo no futebol brasileiro. Sim. Isso esconde. Se o Júlio pega, né, na próxima temporada, ele ganha a Copa do Brasil de novo, ou ganha a Copa Libertadores, que seria um sonho, vai ser sensacional e tal, mas pra muita gente ele gira a imagem pra um bom presidente, um cara que faz as coisas às vezes meio questionáveis, mas que é campeão, que tem um plano, né? O presidente tem um plano. Então isso é algo que talvez ele vai buscar esse ano. Eu não sei a que custo ele vai conseguir fazer isso ou vai tentar executar. E aí vai ser o all-in, que caso dê errado, aí sim, né? Aí sim, quem fala que a SAF não é caminho, aí sim, se o Júlio der um all-in esse ano e deixar uma dívida, deixar um rastro, estourar o próprio FDIC, né? Que tem ali algumas sanções, aí vende ou vende. Essa negociação, apesar disso, trazer uma cravada sobre Alisson, falar sobre a troca entre São Paulo e River Plate e trazer as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal 2026 já, meu povo. Então, bora contribuir com o canal se tornando membro, são 2 planos e eu te garanto conteúdo exclusivo. Beleza? Depois eu vou deixar um recadinho final aqui, de final de ano, né, de início de um novo ciclo, mas antes, São Paulo assina contrato, ou melhor, um pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon, do Mirassol, e a gente pode colocar que é o terceiro reforço realmente do São Paulo. O GE, na matéria do Marcelo Braga, tinha escrito, né, de que houve um encaminhamento, o São Paulo encaminha o pré-contrato com o Lucas Ramon, mas a gente conversou com algumas pessoas do São Paulo e que cravam que houve já a assinatura virtual por parte do Lucas Ramon. Ele tem contrato com o Mirassol até maio de 2026, então o São Paulo assina esse contrato e terá o jogador, no pior cenário possível, o São Paulo terá o jogador já depois de maio, já como reforço do São Paulo para o meio do ano que vem. Porém, o São Paulo está adotando uma estratégia bem parecida com o que aconteceu com o Wendel. Até nas conversas em que eu tive do lado do São Paulo, eles me relembraram dessa situação do Wendel. E aí o São Paulo assina um pré-contrato com o Wendel, a mesma coisa com o Lucas Ramon, já no intuito de pressionar o clube com quem ele tem contrato a realmente ceder e ali aceitar ali algumas condições para a liberação antecipada. Porque aí o São Paulo alega, tipo, pô, eu assinei com o seu cara, você vai sair sem ganhar nada. Você vai pagar os salários do cara até o fim, vai ter um cara que já tá pensando basicamente no meu time, então faz mais sentido você flexibilizar e aí você conseguir essa liberação antecipada. O São Paulo tem conversado com o Mirassol, o São Paulo não vai envolver dinheiro nessa questão, a ideia do São Paulo é envolver jogador. E aí a ideia inicial é do Luan acabar indo por empréstimo, ele tem contrato até dezembro de 2026, e a ideia do São Paulo, Mirassol, você leva o Luan, a gente faz uma readequação salarial aqui, você paga um valor, eu pago o restante até o término do contrato, e aí esse valor acaba ficando a liberação do Lucas Ramon, por exemplo. O Mirassol gosta bastante do Luan, mas o Luan ainda está relutante em se mudar, pelo menos neste momento. E aí tem outros jogadores também que São Paulo e o Mirassol estão conversando, estão trocando uma ideia para entender de fato o que pode ser feito. Mas aí com essa assinatura do pré-contrato, o São Paulo entende que agora tem mais poder de barganha
contra o Mirassol, porque aí pensa, o Mirassol vai falar, poxa, vou ficar com um cara aqui 5 meses, um cara que já tá pensando em jogar no São Paulo e tudo, vamos aceitar aqui, vamos trocar uma ideia para entender e chegar num consenso que seria bom para todos. A expectativa do São Paulo é até o próprio confronto contra o Mirassol já ter resolvido essa questão com o Lucas Ramon, e aí quem sabe já ter inclusive disponível para o confronto contra a equipe do interior paulista. Você gosta da contratação do Lucas Ramon? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Lembrando que o São Paulo tinha o plano A, o Vitinho do Botafogo, mas esquece, não vai fechar a contratação do Vitinho. E aí o São Paulo olhou o mercado, vasculhou e entendeu ali que o Lucas Ramon poderia ser uma opção viável pela virada do ano. E eu soube ali que o São Paulo não vai avançar numa proposta pelo Alisson, tá? Alisson, que é um ponta pela direita, pela esquerda, mas que também pode jogar como segundo atacante. É um jogador que até nesse esquema do Crespo ele poderia exercer várias funções, né? É um jogador que, você forçando um pouquinho, poderia jogar pela ala, pode jogar como segundo atacante, como um meio campista ali antes dos dois atacantes. Ela até era uma peça interessante, mas o São Paulo entende que não conseguirá fazer uma proposta interessante. Então, São Paulo está fazendo a famosa evitar a fadiga. São Paulo olhou, monitorou, pensou em possibilidades e entendeu que de fato não vai valer a pena fazer esse esforço. Porque o Torpedo, que é o clube onde que ele pertence, emprestou o Alisson para o Mirassol até o meio do ano que vem. O Mirassol vai exercer a opção de compra de um pouquinho menos de 4 milhões de reais. É um valor baixo se a gente for colocar para os padrões do futebol. Mas aí o Mirassol ele não tem interesse de se desfazer do Alisson. O Mirassol pode, o que o Mirassol está pensando, eu exerço a compra dele e ele já está valorizado, então ele vale mais do que esses 4 milhões que eu acordei previamente. E o São Paulo também não vai oferecer 1, 2, 3 jogadores que o Mirassol pode olhar e falar, pô, vale a pena então fazer esse negócio de troca. Tô perdendo um jogador que está valorizado, mas você está me dando 1, 2, 3 até que possam valer a pena. Então o São Paulo entendeu que não tem como o Mirassol fazer negócio, diferente, por exemplo, do Lucas Ramon, porque ele tem pré-contrato já assinado, então daria, não tem uma obrigação de compra a ser feita. Então o São Paulo analisou essa situação do Alisson, gosta do jogador, o jogador é muito bem avaliado internamente, só que o São Paulo achou por bem não seguir com uma negociação. É importante também trazer que não houve negócio, tá? Foi uma sondagem, o Paulo gostou do nome, começou a analisar possibilidades e aí falou, poxa, eu não vou comprar esse cara. Troca, quem eu tenho para ofertar para o Mirassol que eu possa ali fazer negócio? Pô, não tenho ninguém ali que possa ser interessante. Já preciso resolver essa questão do Lucas Ramon. Então já vou colocar um jogador para liberar o Lucas Ramon antecipadamente. E aí eu vou ter mais um jogador ou até 2 jogadores para liberar para o Mirassol para vir o Alisson. Aí o São Paulo falou, pô, quer saber? Vamos deixar para lá, a gente segue, vamos seguir a vida, deixa o Alisson para lá, vamos focar em outros nomes no mercado. Então foi uma sondagem. O São Paulo estudou o nome e agora já descartou essa possibilidade de contratação do meio-campista do Mirassol, tá bom? Para a gente fechar, 2 assuntos. O Rodriguinho pode sair do São Paulo e o Botafogo está preparando uma nova proposta. Antes de eu trazer esse detalhe, a apuração primeiro lá do Valentim Fulan, a gente trouxe um complemento, a gente vai trazer um ponto importante. O Botafogo ele teve o transfer ban, né, na última... ontem, né? Eu estou me perdido nos dias. Hoje é quarta-feira, então na última terça-feira o Botafogo ele teve o transfer ban, né? E aí é importante trazer que a alegação do Botafogo, até em nota oficial, eles acreditam que isso aconteceu por conta de recesso dos advogados, questão de papelada e tudo. Então, eles ainda, por exemplo, já contrataram 2 jogadores, eles acreditam que vão resolver no mais tardar aí no início de janeiro. Então vai estar tudo resolvido, porque eles até encaminharam um acordo com a Atlanta United, é muito por conta da contratação lá do Thiago Almada. Então é importante trazer esse primeiro ponto, porque eu sei que vocês vão perguntar, como o Botafogo vai contratar o Rodriguinho se está com transfer ban? Eles vão resolver. A mesma coisa que aconteceu com os 2 transfer ban do São Paulo, em diferentes escalas. Mas vocês viram que o transfer ban é vergonhoso, é vexatório? É uma vergonha, como aconteceu com o São Paulo 2 vezes essa temporada. Mas é algo que vai ser rapidamente resolvido. Importante trazer isso. E aí, isso posto, o Botafogo estuda, na verdade, uma nova oferta ao São Paulo pelo Rodriguinho. E aí, desta vez, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, até do lado do Botafogo, tá? A gente conseguiu a apuração de todas essas partes. O São Paulo alega que ainda está esperando, que não chegou nada oficial, mas que o Botafogo está preparando uma oferta ao Rodriguinho, e aí seria uma oferta de compra. Obviamente, não será por altos valores, muito por conta do término do contrato do Rodriguinho está bem perto. Ele tem contrato até dezembro de 2026, então não faz sentido o Botafogo oferecer 10 milhões de euros pelo Rodriguinho. Vai ser um valor bem menor. Então, o Botafogo está preparando uma oferta até de compra, até porque fizeram ali, conversaram sobre trocas e tudo, e não houve nenhum consenso. Então, agora o Botafogo está falando, quer saber? Eu quero muito o Rodriguinho, eu quero muito esse jogador no meu elenco. A gente não conseguiu esses outros acordos, então eu vou pagar por ele. E aí o Botafogo prepara essa oferta aí para garantir a contratação do Rodriguinho.
Repito, essa oferta ainda não chegou, mas deve chegar. Outro ponto importante, o staff ainda alega que a prioridade é uma ida para o futebol europeu. Eles conversam com a Ajax, com o Bayer Leverkusen, tem outros clubes monitorando. Eles entendem que a janela do meio do ano pode vir mais forte para a contratação do Rodriguinho, também por valores menores, porque o São Paulo não conversou com o Rodriguinho nesses últimos dias, semanas, meses para renovação de contrato. Então a renovação de contrato tá capenga. Até do que eu tenho de informação, o próprio staff do Rodriguinho procurou o São Paulo, ó, vamos tratar desse assunto logo, vamos resolver essa questão. Há um interesse da gente de renovar, só que o São Paulo não renovou esse contrato. E atenção, eu vou trazer depois uma apuração mais detalhada, o Negrutti. O Negrutti tem contrato só até o meio do ano e tá vivendo a mesma situação do Rodriguinho. O São Paulo pode perder 2 ativos, você pode questionar se eles são grandes craques do futebol mundial ou se podem ser importantes no São Paulo. Isso você pode discordar ou não, mas é mais uma vez o São Paulo desvalorizando ativos. Aconteceu com o Leandro, aconteceu recentemente com o Lucas Perry e tudo mais. Falta planejamento para o São Paulo nesses contratos dos jogadores mais jovens. O Rodriguinho e o Negrutti podem não ser super craques, apesar de serem bons jogadores, mas garantem alguns milhões de euros. Se você saber vender e ser profissional, você consegue alguns milhões de euros. Os 3 primeiros meses positivo para o São Paulo, momentos bons, emocional bom, né? A equipe boa de saúde, né? E tem uma coisa coletiva, tanto os enamorados quanto o mundo, mostra o coletivo em harmonia. Então acredito que o São Paulo ele vai conseguir não só equilibrar, né, essa questão da harmonia que a temperança diz, mas o contato com o outro, como nós fazemos acordos com o outro, né? Os acordos de uma forma que seja boa e positiva para nós, para a história do nosso clube, principalmente nesse período aí de 2026. Aqui tem algum imprevisto importante, tá? Eu vou analisar agora entre abril e junho por causa da torre. Vamos lá? Olha, valete de copas, lua, 6 de paus. Olha, então o que acontece aqui? Momentos de turbulência, tá? Entre abril e maio, tá? São 2 meses aí que podem ser um pouco mais complicados, né? A torre mostra algum imprevisto. Como aqui tem valete de copas, eu acredito que seja aí um jogador que ele vai trazer ou um desempenho baixo ou ele tenha que ser afastado, tá? Ou então ele vai ocorrer o desligamento, né, desse jogador. É um jogador mais jovem, tá? Então vocês analisem aí. Me parece ser uma pessoa que tem um carinho do público, tá? Dos torcedores. Mas não é alguém muito velho, não é alguém com tanta experiência. Então aqui é alguém mais jovem, tá? Então vocês vão analisar assim, a fulana é gente boa, mas não sabe jogar direito. Um pouco disso, tá? Dependendo aí dessa pessoa. E aqui a lua mostra algumas incertezas assim pairando no ar, né? Então pode ter um jogo muito importante aí no Morumbi, caso continue fazendo jogos no Morumbi, que vai trazer um resultado um pouco mais sofrido, que a lua fala um pouco aqui de melancolia também. Então eu vejo aqui 2 meses, que após esse período de 3 meses que é muito positivo, esses 2 meses aqui de abril e maio vão ser mais complicados. Mas depois tem novas vitórias, né? Uma reestruturação, uma reconfiguração de otimismo, né? De alegria, com a carta aqui do 6 de paus. Então, apesar dos apesares, eu vejo aqui nesse primeiro semestre, por exemplo, 4 meses bons e 2 mais medianos para ruins. Será que uma expectativa de alguma coisa, pode ser uma classificação aí para algum torneio em 2027, tá? De que o São Paulo vai conseguir e em dezembro isso vai cair por terra. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que o São Paulo está disputando o Brasileirão. Então no mês de novembro o pessoal vai vibrar muito. Nossa, agora é a nossa vez, um novo título no Brasileirão. Dezembro isso não vai se concretizar. Então vocês estão entendendo que aqui vai acontecer uma expectativa aí de um jogo, uma configuração aí, tá? Das competições, dos torneios, que vai gerar uma alta expectativa, tá? Em você torcedor, no mês de novembro, em dezembro, isso tende a não acontecer. Ou, caso aconteça, vai ser numa situação de injustiça que beneficie o São Paulo. Então eu não estou falando aqui que o São Paulo vai roubar. Vocês sabem como está a arbitragem do Brasil e essa carta que ela fala de injustiça ou derrota, tá? Então eu não posso aqui ocultar o significado da carta, gente. Infelizmente é isso, sabe? Então assim, o que a gente tá percebendo? São Paulo ele vai chegar muito forte para disputar alguma coisa. Algum título aqui no segundo semestre, então a gente já descarta aí o estadual, me parece que ele vai ter um desempenho longo, tá? Dos clubes que eu fiz, o São Paulo é um dos que está com os melhores, tá? Isso conta. Tem uns que estão assim oscilando, né, altos e baixos, e o São Paulo eu vejo uma coisa mais fechada, mais
mais organizada, sabe? Né? Mais segura. Então é um São Paulo que traz estabilidade. Eu acredito que este São Paulo de 2026 vai ser um São Paulo que ele vai ter mais estabilidade. Então seja ali na tabela, seja nos resultados, tá? Me pareceu aqui bem positivo mesmo, tá, pessoal?